um ponto que dá origem a uma aproximação particularmente notável entre a tradição extremo-oriental e as tradições iniciáticas ocidentais, é o que se refere ao simbolismo do compasso e do esquadro. Estes, como já indicamos, correspondem de modo manifesto ao círculo e ao quadrado, isto é, as figuras geométricas que representam respectivamente o céu e a terra. No simbolismo maçônico, em conformidade com essa correspondência, o compasso é normalmente colocado na parte superior e o esquadro embaixo. Entre os dois, geralmente é representada a estrela flamejante, que é um símbolo do homem, e mais precisamente o homem regenerado, e que completa desse modo a representação da grande tríade. Além disso, diz-se que um mestre maçom se acha sempre entre o esquadro e o compasso, quer dizer, no próprio lugar onde se inscreve a estrela flamejante, e que é justamente o invariável meio. O mestre é, portanto, assemelhado assim ao homem verdadeiro, colocado entre a terra e o céu, exercendo a função de mediador. Isso é tanto mais exato quanto, simbólica e virtualmente pelo menos, se não efetivamente, a mestria representa o acabamento dos mistérios menores, dos quais o estado do homem verdadeiro é o próprio termo. Vê-se que temos aí um simbolismo equivalente ao que encontramos anteriormente, sob várias formas diferentes, na tradição extremo-oriental. A propósito do que dissemos do caráter da maestria, faremos de passagem uma observação. Esse caráter, que pertence ao último grau da maçonaria propriamente dita, coaduna-se bem com o fato de que, como indicamos noutra obra, as iniciações de ofício e as que delas se derivaram se relacionam justamente com os mistérios menores. Deve-se, por outro lado, acrescentar que, no que se chamam graus maiores, e que são formados de elementos de proveniências muito diversas, há certas referências aos mistérios maiores, entre as quais há, pelo menos, uma que se liga diretamente à antiga maçonaria operativa, o que indica que esta abria, no mínimo, certas perspectivas sobre o que está além dos termos dos mistérios menores. Queremos nos referir à distinção feita na maçonaria anglo-saxônica entre a Square Masonry e a Arch Masonry. De fato, na passagem From Square to Arch, ou como se dizia de modo equivalente na maçonaria francesa do século XVIII, do triângulo ao círculo, encontramos a oposição entre as figuras quadradas, ou de modo mais geral retilíneas, e as circulares, na medida em que correspondem respectivamente à terra e ao céu. Só se pode tratar, portanto, aí de uma passagem do estado humano representado pelo céu, ou os céus, isto é, de uma passagem do domínio dos mistérios menores ao dos mistérios maiores. Voltando à aproximação que assinalávamos de início, devemos dizer ainda que, na tradição extremo-oriental, o compasso e o esquadro não são apenas supostos implicitamente como servindo para traçar o círculo e o quadrado, mas nela aparecem também expressamente em certos casos e principalmente como atributos de Forra e de Niu Quan, assim como já assinalamos noutra ocasião. Mas não levamos então em conta uma particularidade que, à primeira vista, pode parecer uma anomalia nesse sentido e que precisamos explicar agora. Com efeito, o compasso, símbolo celeste, portanto Yang, ou masculino, pertence propriamente a Forra, e o esquadro, símbolo terrestre, portanto Yin, ou feminino, a Niu Quan. Mas, quando representados juntos e unidos por suas caudas de serpentes, correspondentes assim exatamente às duas serpentes do caduceu, é ao contrário, Forra que tem o esquadro e Niu Quan o compasso. Isso se explica na realidade por um intercâmbio comparável àquele de que se tratou
Antes, no que se refere aos números celestes e terrestres. Intercâmbio que podemos, em semelhante caso, qualificar de modo muito adequado de hierogâmico. Não vemos como, sem tal intercâmbio, poderia o compasso pertencer a Niu Quan, tanto mais que as ações que lhe são atribuídas representam-na como exercendo a função de assegurar a estabilidade do mundo, função que se relaciona bem ao lado substancial da manifestação, e a estabilidade é expressa no simbolismo geométrico pela forma cúbica. Em contrapartida, num certo sentido, o esquadro pertence de fato a Forrá, como senhor da terra, que dele se serve para medir. Nesse aspecto corresponde, no simbolismo maçônico, ao venerável mestre que governa pelo esquadro. Mas, se assim é porque em si mesmo e também em sua relação com Niu Quan, ele é Yin-Yang, como se reintegrando no estado e na natureza do homem primordial. Desse novo ponto de vista, o próprio esquadro adquire outra significação, pois, devido ao fato de ser formado de 2 ramos retangulares, pode-se então considerá-lo como a reunião da horizontal e da vertical, que num de seus sentidos corresponde respectivamente, como vimos antes, à terra e ao céu, do mesmo modo que ao Yin e ao Yang, em todas as suas aplicações. E é além disso, assim que, no simbolismo maçônico ainda, o esquadro do venerável é considerado, de fato, a união ou síntese do nível e da perpendicular. Faremos uma última observação referente à figuração de Forrá e de Niu Quan. O primeiro é colocado nela à esquerda e o segundo à direita, o que corresponde, na verdade, à preeminência que a tradição extremo-oriental atribui, mais comumente, à esquerda sobre a direita, e de que demos a explicação anteriormente. Ao mesmo tempo, Forrá sustenta o esquadro com a mão esquerda e Niu Quan o compasso com a mão direita. Aqui, em virtude da significação respectiva do compasso e do esquadro, é preciso lembrar-se dessas palavras que já mencionamos. A via do céu prefere a direita, a via da terra prefere a esquerda. Vê-se, portanto, de maneira muito nítida, num exemplo como aquele, que o simbolismo tradicional é sempre perfeitamente coerente, mas também que ele não poderia se prestar a nenhuma sistematização mais ou menos estreita, uma vez que deve corresponder à quantidade de pontos de vista dos quais as coisas podem ser encaradas, e que é por isso que ele abre possibilidades de concepção realmente ilimitadas.